Fala pessoal, bem-vindos à nossa revisão Unicamp e hoje eu vou mostrar para vocês o perfil da prova, algumas questões e, é claro, vamos revisar aqui os conteúdos mais importantes para essa prova, que é uma das melhores provas de vestibular de humanidades do Brasil. E em filosofia e sociologia, a prova da Unicamp ela é bastante especial, porque ela cobra um pouco de autores, mas ela é uma prova também bastante interpretativa, ou seja, se você vai prestar Enem ou outras provas, você talvez aproveite bastante desse estilo da Unicamp para você poder resolver outros vestibulares. Então, eu vou começar projetando para vocês aqui o materialzinho que eu fiz, mostrando dentro dos nossos levantamentos o que a Unicamp mais gosta de cobrar nos últimos 5 anos. Por isso, a nossa revisão Unicamp, ela sempre conta com essa pesquisa. É preciso que a gente, que é especialista em vestibular, que a gente pesquise, que a gente saiba o que a gente está falando aqui. Então, anota aí no seu caderno que a Unicamp mais gosta de cobrar nos últimos 5 anos em filosofia e sociologia, por ordem de incidência, por ordem de cobrança, sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, filosofia temática. Então, temas transversais como cidadania, tema como sexualidade, até mesmo um tema que eu coloquei aqui para vocês como educação, meio ambiente, trabalho. A Unicamp ela tem essa característica de trazer uma filosofia mais reflexiva e menos autoral. Tá? Então, pensa que é uma prova mais interpretativa. Eles gostam muito de cobrar política e ética, que são 2 pontos primordiais, fundamentais de todo vestibular, mas que a Unicamp gosta de cobrar do jeitinho dela. Eu vou mostrar já já como que as questões elas são desenvolvidas para vocês. E em sociologia, eles gostam primeiro de uma sociologia temática, com os temas de política, em primeiro lugar. Em segundo lugar, urbanidade, então as vidas nas cidades. Tem uma questão linda sobre isso no nosso material de revisão. Se você não baixou, baixa, que ele está na plataforma para vocês. Violência e direitos. Então, a gente tem uma série de elementos para trabalhar na aula de hoje. Eu não vou enrolar muito hoje aqui, porque a prova da Unicamp ela tem que ser resolvida na prática. Então, separei para vocês uma listinha com 10 exercícios. Eu vou resolver algumas questões para vocês entenderem o que é uma questão da Unicamp mais conteudista e o que é uma questão mais interpretativa. Lembrando que a prova da Unicamp é sempre mais interpretativa, beleza? A maior parte das questões. É uma ou outra que vai cair um autor, mas já mostro para vocês como isso acontece. Então vamos lá. Deixa eu dar o meu share screen aqui. Aqui está o nosso materialzinho de revisão da Unicamp. E a primeira questão que eu vou resolver com vocês, uma questão sobre urbanidade, mas também envolve discussões de cidadania e ética. Sim, a Unicamp gosta de misturar os assuntos, então às vezes as questões não são apenas sobre um assunto só. São assuntos que se desdobram em outros assuntos. Então vamos juntinho aqui, ó. Uma cidade viva não é obra de um gênio, não é obra de um gênio. Então não é uma pessoa só que faz uma cidade viva. É obra de trabalhadores simples e de suas constantes conversas consigo própria. Então aqui, né, a Unicamp está fazendo 2 coisas. Primeiro, ela está valorizando uma história vista de baixo. O que é história vista de baixo? É você entender que uma cidade viva, uma cidade funcional, ela depende das pessoas simples que vivem na cidade. E pessoas que estão ali se tratando todos os dias, dialogando uns com os outros. Por isso as pessoas elas conversam com a cidade também. Não é obra de um gestor, de um gênio. Você pode ter o melhor prefeito que seja. E a cidade pode não ser boa. Um prefeito não faz milagre. É preciso que as pessoas elas estejam o tempo inteiro repensando suas relações. Uma cidade é um tecido em contínua evolução, retocado e reparado para o nosso uso, no qual ordem emerge através de uma mão invisível, proveniente do desejo das pessoas em se relacionar bem com os seus vizinhos. Então, quando a gente fala em se relacionar bem com os vizinhos, isso é um trabalho nosso. Tudo bem, eu acho que uma cidade tem que ter um bom gestor, mas não está nas mãos do gestor, está nas mãos da gente. Está nas nossas mãos fazer uma cidade mais coesa, uma cidade mais competente, mais viva, que se renove todos os dias. No trecho acima, a figura de linguagem, mão invisível, aí ó, mão invisível, como figura de linguagem.
Essa questão é uma questão que ela pode ser tanto de linguagens e códigos, como uma questão de ciências humanas. Isso a gente chama de interdisciplinaridade. Então, você leu Mão Invisível, você deve ter lembrado do termo mão invisível do mercado do Adam Smith. Só que a questão não tem a ver com isso. A questão tem a ver com as pessoas que não são comentadas nos livros de história, pessoas simples como eu, como vocês, que estamos criticando, falando, melhorando a nossa cidade. Essa é a mão invisível desse texto. Tudo bem? Então vamos lá. A. Estabelece uma intertextualidade com a expressão mão invisível do mercado, de Adam Smith, sendo a cidade a expressão plena do planejamento. Não, tá errado esse finalzinho. Tudo bem que a gente lembra do Adam Smith, tudo bem que tem uma relação intertextual, né, com o Adam Smith, mas no final a alternativa se perdeu. A cidade como expressão plena do planejamento. Não é isso que o texto diz, não. O texto diz que é no dia a dia, juntos, né, criticando, questionando a cidade, que ela faria alguma diferença. Tudo bem? Então, começa bem, mas termina mal o item A. B. Sugere que a organização de uma cidade não se limita ao planejamento de um gestor, mas diz respeito a relações éticas construídas no cotidiano. Essa tá bonita, né? Essa daqui dá até para grifar de novo, ó. Uma empolgação, vamos grifar mais uma vez. Prontinho. Essa é a resposta da Unicamp. É uma questão de interpretação de texto. A C está errada, porque a C está falando, indica a submissão dos moradores de uma cidade aos interesses ocultos de uma administração que promove no espaço urbano a vida cotidiana. Não, né? Essa administração ela não está oculta, né? Porque é alguém que está gestacionando, não. A gente está falando de uma vivência que acontece no dia a dia, na prática, sem muito planejamento. E D, associa-se à gestão pública, que é mantenedora da ordem, do bem-estar nas relações econômicas de uma cidade. Está errado. Né? Ele não está falando dos gestores. É uma questão que não está valorizando os gestores. Ela está valorizando o povo, as pessoas simples que no dia a dia constroem uma cidade. Isso é uma questão típica de Unicamp. A Unicamp gosta de misturar questões de linguagem com questões de humanidades, e isso é o padrão Unicamp perfeito, gente. Uma questão mais interpretativa, que o aluno com conteúdo ele faz muito melhor, mas não precisava do seu conteúdo aí. Beleza? Então, a Unicamp tem esse viés de valorizar os setores sociais menos favorecidos, de entender na sua seleção de textos que é preciso democratizar essa prova. Então, uma prova bastante compromissada com valores. Em momentos que a gente, né, discute democracia, a Unicamp traz algumas questões bastante provocativas. E as questões provocativas que eu separei para vocês hoje aqui, a questão 2 também é o padrão Unicamp. 2019, a gente estava falando, durante todo o ano de 2018, né, porque o vestibular é 2019, mas foi feito em 2018, a gente estava falando muito da eleição do Bolsonaro, a gente estava falando muito do pensamento de rebanho, né, do gado, dessa visão meio fascistoide. Então a gente falava fascismo, 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 e vinha gente questionar dizendo assim, pô, mas não é fascismo, né? A gente não pode falar que foi igual ao fascismo italiano. O Bolsonaro ele não é fascista, ou pelo menos não, né, do jeito que a gente costuma colocar como fascista clássico. E aí vem esse texto da Unicamp no meio dessa discussão e no meio desse comportamento antidemocrático no Brasil. Olha o que o texto diz. Como regime social, o fascismo social pode coexistir com a democracia política liberal. Então, resolvendo essa discussão, a Unicamp trouxe esse texto dizendo que o fascismo social pode coexistir com a democracia liberal, que ainda assim é fascismo. Fascismo social, não italiano. Em vez de sacrificar a democracia às exigências do capitalismo global, trivializa a democracia até o ponto de não ser necessário sacrificá-la para promover o capitalismo. Trata-se, pois, de um fascismo pluralista e, por isso, uma forma de fascismo que nunca existiu,
Podemos estar entrando num período em que as sociedades são politicamente democráticas e socialmente fascistas. Podemos estar entrando num período em que as sociedades são politicamente democráticas e socialmente fascistas. Eu faço questão de repetir isso para vocês, porque durante o ano de 2018 inteiro, a gente estava discutindo se o Bolsonaro, se o grupo que ele apoia era um bando de fascistas. Aí está a resposta, sim. Eles são fascistas, mas um fascismo diferente, pluralista, que diz que a democracia pode existir. Mas como você sucateia a democracia? Como você deixa a democracia uma coisa tão trivial, tão banalizada? Não precisa acabar com a democracia. É possível fazer discursos fascistas e ter uma sociedade fascista, mesmo no meio de uma política democrática. Autor, um sociólogo super importante, o português Boaventura de Sousa Santos, um cara que trabalha multiculturalismo, que tenta entender muito na sociologia contemporânea essas expressões sociais do fascismo convivendo com democracia. Então, olha que legal o que a Unicamp cobrou. De acordo com o texto e os conhecimentos sobre o assunto, a coexistência entre fascismo e democracia é a facilitada por processos eleitorais que dão continuidade a fascismos que sempre existiram. Não, tá errado, né? É uma nova forma de fascismo e o texto mesmo fala sobre isso. B, promovida pela aceitação social que banaliza a democracia em favor do capitalismo global. Interessante, né? A ideia de que a gente está criando a banalização da democracia em favor do capitalismo global. Essa é uma questão que eu acho fundamental a gente pensar, mas dentro sempre, gente, de uma promessa de que quando a gente fala da Unicamp, deixa eu só voltar aqui no que eu falei para vocês, ó. A Unicamp, ela gosta demais, demais de pegar o assunto, né, e trabalhar ele de uma maneira mais inclusiva. Percebam que é uma questão sobre política, aqui, ó, política, por isso que eu quis voltar a falar da questão com vocês. Essa questão política da Unicamp traz para a gente que ela não cita nome, quem está citando o Bolsonaro em 2018 sou eu, o professor, né? Ela cita, na verdade, ela traz para a gente essa visão que a Unicamp gosta de trazer sempre na prova dela, de mexer com assuntos políticos, sim, mas sem deselegâncias, né? Sem trazer, por exemplo, a visão de que a gente precisa dar nomes. Não precisa dar nomes, né? Eu estou colocando nomes aqui para você entender como a Unicamp ela trabalha. Deixa eu voltar aqui que eu acho que não compartilhou minha tela. Bom, agora sim. Então, a alternativa B, ela tá boa, vamos marcar ela como uma opção e vamos ver as outras. C, dificultada por processos eleitorais que renovam a democracia, inviabilizando os fascismos. Não, quem dera, né? Quem dera a democracia conseguisse evitar formas de expressão de fascismo. Mas, como ele diz no texto, é possível que a democracia liberal conviva com o fascismo. E D de dado, possibilitada pela aceitação social de sociedades politicamente fascistas e socialmente democráticas. Na verdade, é o inverso. Elas são politicamente democráticas e são socialmente fascistas. Então, na sociedade brasileira, desde 2018, a gente consegue ver claramente essa ideia de que a democracia é uma mentira, né? Para que falar de democracia? Mas enfim, né? Já que a democracia existe, então vamos fazer essa democracia dar certo. Né? Vamos acabar com o toma lá da cá, como prometeu o Bolsonaro e não fez. Né? Vamos fazer com que a gente respeite a democracia. Eu tenho liberdade de expressão, por exemplo, só que nisso você propaga discurso de ódio e pessoas te seguem propagando fake news e mais discursos de ódio. Gente, é um fascismo como nunca se viu. É um novo tipo de fascismo que convive e banaliza a democracia. E aí você não precisa dar um golpe, não precisa escancarar. Quando alguém reclamar de você, se alguém criticar o Bolsonaro, ele vai dizer, não, mas eu estou dentro da democracia, o Brasil ainda é uma democracia. E realmente é. Politicamente, o Brasil é uma democracia. Ele foi eleito democraticamente, mas usando um discurso fascista, usando um discurso de um fascismo social, segundo
esse autor que é Boaventura de Souza Santos. Ele não é o único, né? A gente vê o Trump nos Estados Unidos, a gente vê, né, na Hungria, a gente vê vários líderes que se dizem eleitos democraticamente e se dizem a favor da democracia e realmente foram eleitos democraticamente. Mas a favor da democracia, aí já é uma discussão um pouquinho mais polêmica. Para o Boaventura, são discursos fascistas convivendo com a democracia liberal. Beleza? Então essa é a visão da Unicamp, né? Eu dou os exemplos para vocês entenderem o que estava acontecendo no ano e a Unicamp não tem medo de cobrar. Ela vai e bota o dedo na ferida, só não cita nomes. Tudo bem? Então, essa é a provinha da Unicamp, alternativa melhor, alternativa B de bola. Olha outra provocação da Unicamp. Sabe que eu falo para os alunos que 2019 foi um ano muito difícil de dar aula. E tem sido cada vez mais difícil, primeiro, tudo que a gente fala, o aluno vira e diz que é ideológico. Ah, porque o professor tem um canal no YouTube, ele é ideológico. O professor tem uma plataforma, ele é ideológico. Ah, eu quero que ele fale de Platão de uma forma isenta. Gente, não existe isenção. O próprio fato de eu ser professor e disponibilizar minhas aulas no YouTube já deixa eu sendo alguém que tenho compromissos, tenho valores, eu não sou isento. Eu não sou isento. Ninguém é. Ideologicamente, todos possuímos alguma base ideológica. Quem afirma isso muito fortemente é o Paulo Freire, né, que muita gente vai dizer que é ideológico, e todo mundo é. Você também é. Ideologia é uma palavra que, ao longo da história, ganhou muitas concepções. Ideologia, gente, significa muitas coisas ao longo do tempo. Então, vamos tentar entender o que é ideologia. Olha o que a questão da Unicamp do ano passado disse para a gente. Da perspectiva do senso comum, o que as pessoas repetem sem pensar, né? O senso comum é o que a gente repete, aquilo que as pessoas vão repetindo, são opiniões tornadas gerais, entende? Não tem muita validade para a ciência. Da perspectiva do senso comum, dizer que uma ideia ou uma declaração é ideológica implica sugerir sua falsidade, o que, logicamente, leva à conclusão de que seu oposto é a verdade. Então, quando alguém ataca a ideologia do outro, é porque essa pessoa, ela quer substituir a ideologia do outro pela dela mesma. Mas ela não fala isso para você. Ela não fala isso para você. Então, pegando o exemplo mais uma vez do Bolsonaro, né? Quando ele diz, porque tem professor aí com ideologia em sala de aula, não ele quer colocar uma outra ideologia, a dele. Todo mundo é ideológico. Lembra do Paulo Freire. Todos nós somos orientados por uma base ideológica. Basta saber se a sua é inclusiva ou ela é excludente. Então, a sua base ideológica, ela é inclusiva ou ela é excludente? Porque eu vejo muitas pessoas que têm base ideológica também, que odeia pobres, que acha que está tudo bem sem políticas sociais, que diz, por mim o Estado não deve fazer nada. Você tem uma ideologia. É a ideologia de manter o pobre como pobre. A sua ideologia é uma ideologia de que o Estado não deve auxiliar pessoas em situação de indignidade, indo contra a Constituição do seu país. Quando você critica ideologias inclusivas, é porque provavelmente a sua ideologia é excludente. Eu tenho ideologia, vocês têm ideologia, os pais de vocês têm ideologia, qualquer um tem ideologia. Seres humanos possuem ideias. O conjunto de ideias é o que a gente chama de ideologia. Só que por trás de cada conjunto de ideias tem uma série de ações e valores que todos nós carregamos. Sim, como eu sou professor, quando eu decido colocar minhas aulas no YouTube, quando eu decido colocar para vocês um vídeo no YouTube, a minha ideologia é que o máximo de pessoas assistam a esse vídeo. A minha ideologia é que o máximo de pessoas que não têm acesso à educação nesse país possam ter acesso a uma aula que, no mínimo, elas pagariam num cursinho R$ 2.000 de mensalidade. Eu tenho ideologia. São várias. Eu me orgulho imensamente das minhas ideologias. São elas que fazem eu ser quem eu sou. Elas fazem parte dos meus valores. Aí eu pergunto para você, quais são os seus valores? Quais são as suas ideologias? O que tem por trás das suas ideias? Porque todos nós, seres humanos, temos ideias. Todos nós temos ideologias. Basta saber se a sua é inclusiva ou excludente. Entende?
onde a Unicamp tocou? Então, é muito comum você ver pessoas hoje, politicamente, de todas as vertentes, dizendo: ah, mas fulano é ideológico. Ah, mas isso é ideologia? Sim, é ideologia. E qual é o problema? Nós temos liberdade ideológica nesse país, garantida pela Constituição de 1988. É um direito cidadão. Ideologias, elas podem ser manipuladas. Esse é o grande problema, né? Na visão, por exemplo, do Marx, ideologia é uma falsa consciência que deve ser combatida. Na visão do Hegel, por exemplo, que é um filósofo importante, ideologia ela é importante para a gente entender diferentes visões de mundo. É idealizando o mundo que a gente entende o mundo e a realidade. Duas visões muito diferentes de ideologia, uma negativa e uma positiva. Esse binarismo é uma forma de construir visões de mundo simplistas e manipuláveis que ocultam interesses sociais. Quando alguém quer calar a boca de um professor em sala de aula ou na internet, como acontece muito no meu canal do YouTube, quando alguém vem me distratar ou me xingar, dizendo esse professor é comunista, esse professor é ideológico, esse professor deveria apenas falar sobre a matéria, ele não é isento. Não sou, nunca serei. O fato de eu ser professor e abrir minhas aulas no YouTube já mostra quem eu sou. Exatamente. É um livro aberto. Por isso, essa visão, quando você se incomoda com alguém como eu na internet, produzindo conteúdo, é porque você queria que isso não existisse. Agora, um segredo para você. Deixa eu contar bem pertinho. Isso também é uma ideologia. Quando eu combato o outro por ele ser o outro, eu também estou sendo ideológico. Olha, você quer manipular o mundo do seu jeitinho, não é mesmo? Da sua forma. Você quer colocar os seus valores? Pois bem, a minha ideologia vai resistir o máximo que ela puder. A sua ideologia. Esse é o conceito que o Gramsci chamou de hegemonia. A hegemonia das ideologias é uma disputa complexa, é uma disputa ampla. O Gramsci, ele diz claramente isso. Os grupos estão sempre disputando para colocar suas ideias no lugar central. Então, quando você se incomoda comigo, é que você queria estar aqui, falando outras coisas, invertendo o pensamento das pessoas, para que elas seguissem você e não a mim, e não a minha reflexão. Pensa nisso, que questão linda, né? Questão necessária. Sobre o conceito de ideologia, é correto afirmar: desde o seu nascimento, ela se mantém inalterado. Mentira, o conceito de ideologia foi se alterando ao longo das décadas. O conceito de ideologia, ele teve alterações. Ideologia, quando ela foi forjada, é simplesmente um conjunto de ideias. E depois o Marx mudou esse termo, o Hegel forjou esse termo, trouxe para a gente outras concepções. B. O aspecto útil do conceito ideologia é que ele permite associar ideias e produtos ao exercício do poder. Verdade. Quando alguém quer desempoderar os professores, dizendo que a educação se tornou ideológica, essa pessoa quer colocar a ideologia dela no lugar, como Vargas fez. Quando Vargas colocou suas ideologias, as ideologias do seu governo na escola pública, as pessoas aprendiam o alfabeto, fazendo sempre uma ode ao Vargas. B de Brasil, A de Avante, M de meu país, V de Vargas, G de Getúlio. Isso é ideológico também. Isso também é ideologia. Não existe isenção. Todos nós temos ideias. Nossas ideias carregam valores. Esses valores revelam quem é você. Quando você não quer que nada aconteça, lembra disso. Você tem a ideologia de manter o mundo na desigualdade que está. Pessoas estão morrendo enquanto a gente está tendo essa aula. Sim, você também é ideológico. Beleza? Então, cuidado com isso. Muita gente critica a ideologia do outro porque quer colocar a dela no lugar. E é isso que acontece sempre. Beleza? A neutralidade é a chave da sua definição. Quem é neutro, né, gente? E D, a tendência é seu fim como instrumento de análise social. Claro que não, ideologia é um baita de um instrumento de análise social. Por isso a melhor alternativa é, sem dúvida, a B de bola. Tudo bem? Bom, gente, a gente tem que falar aqui também dessa questão que eu acho importante, que mistura violência, política e ética. Olha que legal a questão 4 da Unicamp.
A fúria do tirano, o terrorismo de Estado, a guerra, o massacre, o escravismo, o racismo, o fundamentalismo, o tribalismo, o nazismo, sempre envolvem alegações racionais, humanitárias, ideais. Sempre, né? É para o bem da Alemanha, é para o bem da humanidade, purificar a raça, fazer o bem, né? E você vai ver o bem que é, né? Morte de milhões de pessoas no caso do nazismo. E ao mesmo tempo que se exercem formas e técnicas brutais, irracionais e enlouquecidas. Em geral, a fúria da violência tem algo a ver com a destruição do outro, do diferente, do estranho, com que busca a purificação da sociedade, o exorcismo de dilemas difíceis, a sublimação do absurdo embutido nas formas de sociabilidade e nos jogos de forças sociais. Então, os discursos, eles podem ser humanitários, bonitos, ideais, mas as práticas podem ser violentas. Ottaviani, a violência na sociedade contemporânea. Assinale a alternativa correta. A. Os atos de violência sempre implicam alegações irracionais e práticas racionais. Já está errado, né? As alegações são racionais. Então, toda vez que a gente fala de violência, sempre tem gente tentando justificar a violência. Racionalmente. Ah, mas matou fulano porque também fulano mereceu, né? Ah, mas também, né, gente, os judeus antes da Segunda Guerra Mundial, o que eles estavam fazendo, né? Eles estavam maltratando os alemães, né? E aí é claro que você defende o campo de extermínio. Gente, não pode. Pare e pensa o absurdo. A gente está tentando racionalizar e explicar e passar um pano para a violência. Então, está errado esse item A. Né? A gente sempre tenta buscar alegações racionais, como diz aqui no texto, alegações racionais, humanitárias e ideais. B. A violência nasce como técnica de poder, exercita-se como de modo a preservar, ampliar ou conquistar a propriedade, adquirindo desdobramentos psicológicos desprezíveis para agentes e vítimas. Não é desprezível, principalmente para as vítimas. As vítimas de violência, elas sofrem violência e ficam marcadas pelo resto da vida. É muito difícil, gente, lidar com violência quando você é o violentado. Muito difícil. Então, toma muito cuidado. Os desdobramentos psicológicos não são desprezíveis, eles são intensos, né? Sobretudo para as vítimas. C. Os atos de violência não têm excepcional significação. Claro que tem. Claro que tem. Né? As formas de violência elas estão sendo estudadas por essa questão. Então, o item C está errado. Elas não têm excepcional significação. Elas têm um significado super importante. E D de dado, a violência entra como elemento importante da cultura política com a qual se ordenam ou se transformam as relações entre os donos de poder e os setores sociais tornados subalternos. Exatamente, perfeito. Né? Você pode pegar tanto o nazismo quanto o racismo no Brasil, você percebe que é o mesmo elemento. Para manter a dominância de um grupo, você torna o outro subalterno, você inferioriza, comete uma série de violências, e violência não é só violência física. A violência pode ser violência simbólica, quando você inferioriza alguém, pode ser uma violência moral. Tem a violência hoje muito comentada dentro do movimento feminista, que é um movimento que denuncia que mulheres muitas vezes se casam com maridos e sofrem violência patrimonial. É o marido que diz assim, você pode separar de mim se você quiser, mas você não vai ter nada na vida, é tudo meu, o dinheiro é meu, eu que tenho uma profissão, eu que pago a casa. Se você quiser sair do casamento, sai, mas você vai sair com a mão na frente e outra atrás. Você vai sair, eu vou tirar tudo de você. Quando, na verdade, se a gente for pensar na lei, se você é casado com alguém, né, ou você tem uma união estável por mais de alguns anos, tem que ver isso na lei direitinho, você tem direito ao que vocês construíram juntos. Interessante, né, isso? A gente parar e pensar o quanto as pessoas se ameaçam, se violentam, às vezes dentro de um casamento. Violência de gênero, violência sexual, a violência de orientação. São formas de violência, né, que a gente vê em vários lugares. Essa é a cara da Unicamp, né? Outra questão que é a cara da Unicamp. Ok, como que seria uma questão da Unicamp de autores?
A Unicamp, de vez em quando, gosta de cobrar alguns autores, principalmente daquele meio da Revolução Científica. A Unicamp gosta bastante disso. Eu queria mostrar para vocês a Unicamp 2020, trazendo um autor da época do Renascimento Cultural, Thomas Moros, ou Thomas More, e a sua obra Utopia. Olha como seria uma questão da Unicamp, que são poucas na prova, tá, gente? Pouquíssimas. Trazendo autores. Vamos lá. Em 1516, Thomas Moros criou a ideia de utopia, ao descrever uma ilha imaginária. Surgiu o gênero literário, associado à história, à filosofia e à política. Tudo que a Unicamp gosta de cobrar, né? A lógica dessa ideia levou à construção de critérios universalmente válidos para cada atividade, com normas e códigos. Surgiram assim os tratados sobre o perfeito cortesão, o perfeito homem do mundo, sobre a cidade perfeita. Mais uma vez o tema cidade, só que agora trazendo um autor, que é o Thomas Moros. Então, quem não lembra, a Ilha de Utopia, ela foi imaginada pelo Thomas Moros nesse livrinho que ganhou esse nome, Utopia. E é um livro que tem duas partes. Numa parte ele critica a Inglaterra do século XVI, por ser um lugar de desigualdade social, um príncipe autoritário, pessoas sendo enforcadas na rua por qualquer motivo. O Thomas Moros diz, né, que a elite, a nobreza, ela está ociosa e se aproveitando dos mais pobres o tempo inteiro. Os soldados também vivem na ociosidade, o clero vive na vagabundagem, e quem trabalha é quem mais sofre. E fora que a Inglaterra do século XVI, quando ele narra no livro, é a Inglaterra das guerras de religião, gente. Lembra das guerras de religião. A gente tem na Inglaterra protestantes e católicos lutando e se matando à luz do dia. Então, na obra Utopia, do Thomas Moros, a outra parte da obra, ele vai dizer que existe uma outra ilha imaginária. Essa ilha imaginária muito diferente da Inglaterra. Ela é toda urbanizada, ela tem tolerância religiosa, ela tem pessoas que trabalham todos os dias sem se aproveitarem umas das outras, todos trabalham, não existe propriedade privada, a vida é perfeita. Gui, mas por que ele imagina uma utopia? Ele quer fugir da realidade? Não. Ele quer que você imagine uma realidade melhor. Imagina essa ilha perfeita. Agora volta para a realidade. Volta para a Inglaterra do século XVI. Terrível, né? Terrível. Um lugar hediondo. Um lugar horroroso. Um lugar sem dignidade humana nenhuma. Imaginar um mundo melhor pode ser uma excelente ferramenta para você questionar o seu presente. Hoje, nós não estamos no momento ideal. Se eu idealizo uma outra sociedade, é para mostrar para vocês a seguinte questão. Poderíamos ser melhores. Olha como a minha imaginação ela é bonita. Por que não somos melhores no mundo real? A culpa é de quem? E muitas vezes a culpa é minha, é sua, é nossa. Esse é o apelo do Thomas Moros. Esse é o apelo da obra dele na Utopia. Então, a utopia não é uma fuga da realidade. A utopia é uma forma de você fazer críticas ao mundo real. E o Thomas Moros, que participou do governo inglês, ele foi grão-chanceler da Inglaterra, ele sabe muito bem as críticas que ele está fazendo. Você imagina, na utopia, tem tolerância religiosa, coisa que no Brasil, do século XXI, nós ainda não temos. Foi tema de redação do Enem há alguns anos atrás. Formas para combater a intolerância religiosa no Brasil. Porque ela é presente. Notícias, né, dos últimos anos, de terreiros sendo invadidos, destruídos, mães e pais de santo, de religiões de matrizes africanas, sendo ameaçados de morte por traficantes ligados a grupos evangélicos no Rio de Janeiro. Então, a Utopia do Thomas Moros, apesar de ser uma obra de 1516, ela ainda é uma obra bastante relevante para a gente. Não estamos nem aos pés da utopia. Poderíamos ser melhores, mas não somos, e a culpa é nossa. Considerando o texto acima e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. A. A obra de Moros, escrita na Inglaterra, baseou-se na experiência de soberanos da Itália e da Alemanha, que construíram novas cidades no século XV planejadas geometricamente. Na verdade, não. O Moros se baseia mesmo só na Inglaterra, ele não se baseia na Alemanha nem na Itália. Quem se baseia muito na Itália, na história da Itália, é o Maquiavel ao escrever O Príncipe. B.
Grão-chanceler da Inglaterra, Moros exerceu uma ação humanista, crítica, em um mundo renascentista de crises e instabilidades contínuas. Verdade, guerras de religião. Nesse contexto, publicou sua obra Utopia. É essa resposta que a Unicamp deu. Percebam que ela fez uma questão sobre o autor, sobre a obra, e foi uma questão muito menos interpretativa. C. A partir do princípio filosófico da utopia, foram escritos vários tratados renascentistas. O Príncipe de Maquiavel, na verdade, não, gente. O Príncipe do Maquiavel não entra aqui, porque o Príncipe do Maquiavel, ele não se baseia na utopia. O Maquiavel, ele é anti-utópico. O Maquiavel não idealiza o ser humano. O Maquiavel quer saber o ser humano pelo que ele é, e não idealizando. E a Ilha de Utopia, perfeitamente racionalizada, marcou o urbanismo renascentista na Europa e no Novo Mundo. No Novo Mundo, não. Né? Não dá para a gente pensar que no Novo Mundo, na América, essa ideia chegou. O esgotamento da ideia de utopia ocorreu com a ideia de distopia no século XX. A distopia, ela vem substituir a utopia, né? Mas eu não posso falar que o fim da utopia, a causa, é o surgimento da distopia. Distopia, para quem não lembra, é quando você imagina um cenário futuro pior. Então, estamos mal, mas podemos piorar. Isso é a distopia. O mundo distópico, ele é um aviso do monstro que a gente pode se tornar no futuro próximo. Então, hoje a gente desenvolve muito mais distopias do que utopias, é verdade. Mas eu não posso dizer também que a utopia, ela entrou em crise com o surgimento da distopia. As utopias, elas acabaram pela falta mesmo de confiança no futuro da humanidade. Bauman, que é um importante sociólogo, ele diz que a crise das utopias durante o século XX se deveu ao nosso desencantamento com o nosso futuro. Segundo Bauman, a gente não consegue mais, depois da última utopia cair por terra, que foi o socialismo, a gente não consegue mais imaginar um mundo melhor para todos, um futuro melhor, ideal. Isso acabou. É como se a gente tivesse uma decepção profunda, porque o socialismo prometeu muita coisa, mas no final também não cumpriu tudo isso que falou. Também foi uma ideologia extremamente autoritária na União Soviética, onde ela foi aplicada, do jeito que foi aplicada. E aí muita gente diz, também não deu certo, o que vai dar certo? Nada vai dar certo. Então, rolou um desencantamento com o futuro da humanidade. Por isso, a melhor alternativa é a alternativa B de bola, tá? E, gente, eu vou deixar para vocês aqui as outras questões de tarefinha, tá? As outras questões são importantes também. Eu quis mostrar mais o padrão Unicamp para vocês darem uma olhada. Lembrando que o materialzinho de revisão vai estar disponível para vocês baixarem aí na descrição da aula, tá bom? Então é só baixar esse arquivo, tentar fazer o restante desse arquivo, que vocês vão ver que lá no finalzinho do arquivo o gabarito está comentado. Não tenham medo da prova da Unicamp, a Unicamp não traz uma prova difícil de filosofia e sociologia, mas se você tiver dúvida, tá aqui para vocês o gabarito das questões explicadinhos, né, com resolução comentada, para vocês darem uma olhada, tá bom? Espero ter ajudado, né, mostrado um pouco esse perfil da prova da Unicamp para vocês, que é uma prova excelente, que não é difícil, mas ela requer um pouco de interpretação, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, tenham todos uma excelente prova e arrebentem nos vestibulares que confiamos em vocês. Beijo, beijo, beijo e até a próxima aula.